Neste dia da comemoração dos fiéis defuntos, a igreja nos apresenta uma figura do Antigo Testamento, muito conhecida, chamada Jó. Jó era uma pessoa muito rica, tinha muitos bens, tinha os seus filhos, era um homem muito temente a Deus. Todos os dias oferecia sacrifícios ao Senhor, não só pelos seus pecados, mas pelos pecados dos filhos. Era um homem justo, no sentido próprio do Antigo Testamento, um homem de Deus. Mas o demônio, ele então se apresenta diante de Deus, dizendo que Jó só era temente a Deus porque Jó tinha tudo. E o demônio então pede permissão a Deus para tentar Jó e para ferir Jó. E Deus então dá essa permissão. Jó então começa a perder tudo. Perde seus bens, um incêndio aqui, outro incêndio acolá. Depois perde os filhos, morrem os filhos, fica sem nada. Depois perde até a saúde, fica leproso. Jó fica com o corpo todo cheio de úlceras. Depois perde os amigos que debocham dele. A própria mulher chega para ele e diz: você ainda teme a Deus? Olha o seu estado. E Jó diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. E das palavras de Jó, contidas lá no seu livro, mostra assim a sua grande paciência e a sua grande conformidade com a vontade de Deus. Ele tem algumas frases que são muito significativas e aplicáveis ao dia de hoje. Ele diz em um certo momento: eu sei que o meu Senhor vive, e que virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. Isso é extraordinário. Depois, em outro momento, falando para os amigos, ele diz: tem misericórdia de mim, porque a mão do Senhor me feriu. Então, sobre essas frases, gostaria de fazer uma reflexão com vocês nessa nossa homilia e aplicar um pouquinho para nós também. Porque a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e as palavras da Sagrada Escritura são palavras de Deus para nós. Eu sei que o meu Senhor vive. Eu sei que o meu Senhor vive. A primeira virtude que nós devemos ter é a virtude da fé. É tão importante a fé que São Paulo fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E que o justo vive da fé. E Jó era um homem justo. O justo vive da fé. Mas o que é a fé? A fé é uma virtude pela qual nós cremos. Então é uma virtude que vai muito ao nosso intelecto. Eu creio. Mas creio em quê? Eu creio que o meu Senhor vive, ou seja, eu creio em Deus. Creio que existe Deus, essa é a primeira coisa que eu tenho que crer. E só diz que Deus não existe quem quer que Ele não exista. Porque se Deus não existe, tudo é possível, tudo é permitido. Então aqueles que querem uma espécie de permissividade na sua vida, é claro que não vão querer que Deus exista, porque a sua consciência vai estar sempre dizendo: Deus está vendo tudo. Isso não agrada a Deus, isso vai contra a lei de Deus. Então o primeiro ato de fé que nós temos que fazer é na existência de Deus. Que Deus existe, nós vemos pelas obras criadas, vemos pela grande ordem que há no universo, vemos como diziam os antigos, os santos padres, pelas pegadas de Deus, os sinais de Deus em toda a obra criada. É lógico que existe um Criador. Então essa é a primeira coisa, creio em Deus. Creio que Deus me ama, porque Deus me criou do nada e me colocou aqui nessa terra. E se Ele me ama, Ele tem um projeto de amor para comigo. Um projeto que me leva a querer ficar com Ele. Porque na verdade Deus nos criou por amor, porque o amor ele tende a se expandir. Deus não precisava criar ninguém, Ele é feliz. Mas por amor, e o amor tende a se expandir, Deus nos criou por amor.
E nos criou por amor porque nos ama e porque quer ser amado por nós. E quer estabelecer com nós uma relação de amor. Quer estabelecer uma comunhão conosco. Então, crer, evidentemente, é crer nessas verdades. Mas esse Deus que nos ama tanto, não encontrou respaldo da nossa parte, porque nós caímos no pecado. Os nossos primeiros pais pecaram. E com o pecado de Adão, toda a humanidade foi arrastada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, Ele quis salvar a humanidade e mandou o seu Filho para reconciliar todas as coisas com Ele. É Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que se encarnou por obra e graça do Espírito Santo e morreu numa cruz para nos salvar. E trouxe a salvação para nós, que nos é aplicada através da Santa Igreja. Então a fé consiste exatamente em crer nessas verdades. Eu creio, Senhor. Eu sei que o meu Senhor vive. E essa fé que nos sustenta no dia a dia. Eu posso passar por momentos difíceis, mas eu creio, Senhor. Eu posso ter todos contra mim, mas eu creio, Senhor. Eu posso ficar doente, posso ser perseguido, posso como Jó me faltar tudo, mas eu creio, Senhor. Eu sei que o meu Senhor vive e que o meu Senhor me ama. E eu creio acima de qualquer coisa que o Senhor possa me dar. É uma pena a gente ver hoje, sobretudo, as pessoas buscarem a Deus por interesse. A chamada teologia da prosperidade leva exatamente a isso. E colocam como sinal da bênção de Deus você ter todas as coisas. Mas não é por aí. Deus nos abençoa só pelo fato de nos dar a vida e nos conservar. E Deus nos dá todas aquelas coisas que nos são necessárias para nós alcançarmos a vida eterna. Isso é que interessa para nós. Então eu creio. Jó, na sua doença, dizia, eu creio. E nós somos provados muitas vezes na vida, na nossa fé. Mas eu creio, Senhor, não só na prosperidade, mas eu creio em todos os momentos. Segunda posição nossa, segunda atitude nossa nesse dia, repetindo Jó, ele diz, eu sei que meu Senhor virá no último dia sobre a terra, e eu verei Deus. É aquela grande fé na volta de nosso Senhor e unida à esperança da ressurreição. Eu sei que estou aqui de passagem. E esse é o grande pensamento que nós vemos no dia de hoje. Quantas pessoas vão aos cemitérios, rezam lá diante dos túmulos de seus parentes, enfeitam com flores suas tumbas, fazem orações, e nos cemitérios vemos lá corpos de pessoas que passaram por essa terra. Algumas muito ricas, outras muito pobres, idosos, crianças, homens, mulheres, pessoas de diversas profissões, pessoas arrogantes, pessoas humildes, pessoas puras, pessoas impuras. Os corpos estão todos lá. Pó e cinza. Alimento de vermes, não tem mais nada, ficaram lá. Suas almas saíram com a morte, mas os corpos estão ali para nos ensinar quão passageira é esta vida. Ali ficam enterradas todas as vaidades, todas as impurezas, todas as arrogâncias, todo o orgulho, todo espírito de maldade. Fica tudo ali. Ficamos todos iguais. Todos. Só que há algo muito maior do que estar ali, os corpos estarem ali. É a esperança na vida eterna. A esperança na ressurreição do último dia. E essa esperança que Jó nos mostra, eu sei que o Senhor virá e eu verei Deus. Tudo isso passa. A vida aqui na terra é passageira. Todos nós sabemos,
mas vivemos como se não fossem. Eu sou poderoso, eu sou insubstituível. Se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Todos precisam de mim. Essa é a nossa grande tentação. Mas lá no cemitério, lá está cheio de pessoas que eram insubstituíveis. Morreram e o mundo continua. E tudo continua. A terra continua girando em torno do sol e em torno de si mesma. A chuva continua caindo, o sol se levantando todos os dias, a terra dando seus frutos, as pessoas comprando e vendendo, estudando, trabalhando. É preciso termos consciência de que estamos aqui de passagem. Isso exige de nós atitudes diante de nós mesmos e diante dos outros, de mais humildade, de mais sinceridade, de mais pureza, de mais caridade. O cemitério nos ensina, mas também nos alimenta a esperança, sabendo que não se termina com a morte, a nossa vida. Pode parecer uma antítese, um contrassenso, mas não. Porque para o cristão, a morte não é fim, é passagem. No Antigo Testamento se tinha a morte como um grande castigo. Havia até as carpideiras que eram contratadas para chorar quando morria alguém. Mas para nós, cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, que venceu a morte, e vai nos dar essa capacidade de vencer também no último dia, porque por enquanto ela parece vitoriosa, vamos crescendo, vamos envelhecendo, vamos ficando limitados, é uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um remédio acolá, depois uma internação, um aparelho aqui, uma injeção lá, um sorinho acolá, uma cirurgia, e vai, e a gente vai querendo esticar mais a vida, e vai esticando, mas chega uma hora que a morte vence. É uma vitória passageira, mas é uma vitória. Mas é uma vitória que abre uma porta para a vida eterna. Por isso o cristão, ele cuida da vida, ama a vida, protege a vida, defende a vida e tem que defender, porque a vida nos é dada por Deus, porém o cristão não tem medo da morte. Eu não posso ter medo de algo que eu não vou evitar. Por mais que eu leve à frente, ela vem. Eu não posso ter a morte como os pagãos têm a morte como se fosse uma caveira preta, feia, com uma foice querendo me pegar. Não. São Francisco chama de a irmã morte. A irmã morte. E Santa Teresinha, antes de morrer, dizia: eu não morro, eu entro na vida. E Santa Teresa, tanto desejo ela tinha de se encontrar com Deus, que ela dizia: muero porque eu não muero, eu morro porque eu não morro. De modo que a gente encara com maturidade esse momento. E o que vale é essa esperança que nós temos de vida eterna. Eu espero, eu vou ressuscitar. A morte não vai ter a palavra definitiva. Eu direi um dia, como São Paulo diz na sua epístola, é preciso que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E então eu direi: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida. E é nessa esperança que nós caminhamos aqui na terra, esperando o dia em que nosso Senhor nos chame. Só uma coisa nós temos que temer nesse mundo, que é o pecado. Só. Porque o pecado pode nos dar uma morte verdadeira, que é a morte eterna, que o Apocalipse chama de a segunda morte,
que não tem mais jeito, que é a morte do inferno. Mas a ressurreição que nos alimenta nessa esperança, ela é tão importante para nós, não só a ressurreição de Cristo, como a nossa própria ressurreição, que vai ter no último dia, porém que já vai acontecendo aqui no dia a dia de modo espiritual. E o próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em determinado momento, diante de uma pessoa que tinha perdido um ente querido, Marta tinha perdido seu irmão, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que tem fé em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E ela diz: sim, Senhor, eu creio. E ele vai então ressuscita Lázaro. Mas eu sou a ressurreição e a vida. E essa ressurreição do último dia nós teremos, mas quando a gente cai no pecado mortal, a gente morre espiritualmente. E essa ressurreição, que é Jesus Cristo, nos dá, cada vez que nós vamos ao confessionário, arrependidos dos nossos pecados, pedimos perdão, e Jesus nos ressuscita ali, através da mão do sacerdote. Vai e não peques mais. Eu sou a ressurreição. Essa ressurreição ocorre quando nós, arrependidos, pedimos perdão. O Senhor nos ressuscita e nos dá uma nova vida, a vida da graça. Esse é o segundo pensamento que nós ouvimos de Jó. Eu sei que meu Senhor vive e eu verei Deus. Mas há um terceiro, que é mais doloroso, que é aquele que ele diz lá para os seus amigos: tem piedade de mim, que a mão do Senhor me feriu. Enquanto no primeiro pensamento nós nos voltamos para a fé, no segundo para a esperança, agora a igreja nos chama à caridade, ao amor, que na verdade é o próprio Deus. Essa misericórdia que Deus tem para conosco, Jó pede para ele. E nós também pedimos por nós, mas também, assim como Deus é misericordioso conosco, nós receberemos essa misericórdia dele, como nós tivermos com os nossos irmãos. E de todos aqueles que precisam mais da nossa misericórdia, se destacam aqueles irmãos que estão no purgatório. E esse pensamento do purgatório é tão consolador, como diz lá o livro dos Macabeus, em que Judas Macabeu, já no Antigo Testamento, recolheu lá 12.000 dracmas de prata e enviou para Jerusalém, para que lá fossem oferecidos sacrifícios pelos soldados que tinham morrido em batalha. Porque, continua o autor sagrado, santo e salutar é esse pensamento de orar pelos mortos para que descansem. Para que descansem. E justifica ainda o autor sagrado no livro dos Macabeus, porque se ele não acreditasse na ressurreição dos mortos, seria um vão pensamento não orar pelos mortos. Mas como ele acredita, e nós acreditamos, orar pelos mortos é um grande ato de caridade. É orar e fazer sacrifícios por aqueles que não podem mais fazer nada por si mesmos e que dependem de nós. E estão lá por um tempo, evidentemente o tempo segundo Deus, porque Deus não tem tempo, é atemporal, porque é eterno, mas estão lá nas fases próprias de sua purificação até irem para o céu. Mas estão lá para se purificarem daquelas penas temporais pelos pecados já perdoados quanto à culpa, mas que há uma pena anexa à pena temporal e sofrem. Quando pensamos no purgatório, a nossa casa se alarga, nossa casa fica maior. Por quê? Porque nós temos irmãos que não estão só conosco, estão na outra vida. E é uma grande caridade nós pedirmos por eles. Oferecemos sacrifícios, santas missas, orações, aqueles méritos que são nossos e que são só nossos, nós podemos oferecer e dizer: Senhor,
aquilo que eu mereço, eu dou para elas, porque não merecem mais, não podem mais merecer, agora estão lá, mas eu dou para elas. E é esse mérito que é aplicado a elas, pela misericórdia de Deus, que vai depois, como que abreviar o tempo para elas entrarem na eternidade. Essa é a doutrina da igreja. E sofrem uma pena de dano, porque não veem Deus ainda, não têm a posse nem a visão beatífica, e uma pena dos sentidos, que a igreja coloca como um fogo. Santo Agostinho fala como um fogo terrível, né? Não se sabe, não é um fogo material, é claro, mas uma pena como o fogo, e esse fogo que queima e que purifica. Então a caridade para a qual a igreja nos chama hoje, nos direciona de modo especial para as pobres almas do purgatório. Então neste dia, não só nesse dia, no mês de novembro, que é o mês dedicado a orações pelas almas, vamos olhar esses 3 pontos, né? da nossa fé, da nossa esperança e a nossa caridade. E vamos pedir ao nosso Senhor a graça de sermos fiéis. Deus é sempre fiel. Sempre fiel. Nós é que não somos, né? Então que Ele nos dê essa graça de sermos fiéis à vontade dEle, para que justos, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis como Jó, possamos, que depois Jó ficou curado da lepra, teve mais filhos e recebeu 4 vezes mais do que ele tinha perdido, e Deus deu para ele como um prêmio, né? Pela sua fidelidade. Quantas vezes a gente é provado também na fidelidade, né? Que Deus nos dê forças quando essa provação vier. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.